Oi, família, bom dia. Um dia ótimo, um dia maravilhoso. Tá tudo ótimo com você? Tá tudo ótimo na sua casa? Então tá faltando Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Entro agora na tua presença junto com a minha família, Pai. Senhor, quando eu entro no teu escritório, quando eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento pessoal contigo, Pai, eu penso muito na minha família. Ah, Senhor, olha pela minha família. Ajuda a gente, Pai. Não é possível que uma família tão linda, tão maravilhosa, fique tão, assim, dividida por causa de vários assuntos tão bobos, Pai, brigas tão bobas, Pai. Reconcilia cada um, traz para junto, traz para perto, tira toda a mágoa, tira toda a tristeza, tira toda a angústia. Ajude-nos, Pai. Pai, nós vamos fazer um jejum. Vai começar agora, dia 21, Pai. Vai ser um jejum de palavrão. 40 dias e 40 noites. Que nós vamos lutar, Pai. Lutar para que nenhum de nós fale um único palavrão. Que esses 40 dias possa desintoxicar cada um de nós, Pai. E que nós não mais tenhamos esse hábito. Às vezes até escapole algum, mas é pela força do hábito e não pela vontade de falar. Porque nós teremos o controle. É como cigarro, Pai, que às vezes o viciado ele fuma, às vezes até sem perceber que está fumando. Mas ele vai voltar a ter o controle sobre o sim e o não, o falar ou não falar. Porque existem outras palavras que a gente pode usar sem precisar usar um palavrão. Isso, Pai, que nós estamos fazendo, esse jejum que nós estamos pretendendo, é para louvor, honra e glória do Teu nome na nossa família, Pai. Para que nós possamos cada vez mais estar mais perto, mais próximo, mais junto de Ti, Pai. Quem vai chegar perto do Senhor, Pai, para querer conversar e falar só falando palavrão? Não é assim, Pai. Ajuda-nos. Eu oro, Pai, e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Família, vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Vamos todos juntos, conversa com seu irmão, com seu tio, com seu pai, com seu sobrinho, para que nós todos possamos fazer esse jejum na essência, de verdade. Porque, para que falar palavrão? Né? Qual a graça? É engraçadinho, você às vezes coloca uma criança para falar um palavrão, aí a criança fala um palavrão e todo mundo ri, acha engraçado. Não é engraçado. Olha bem, não é engraçado, não é. Bom, vamos agora ler o capítulo 9 de Lucas, né? Uma coisa que eu quero dizer, que eu tenho dito, mas é importante. Lucas está fazendo um relatório. João, a gente leu, ele deu um testemunho, ele escreveu um testemunho de memória. Lucas está fazendo um relatório daquilo que ele investigou profundamente e ele escreveu para Teófilo. E agora nós estamos no capítulo 9. Jesus vem fazendo uma série de curas, de milagres, de ensinos. As pessoas ficavam maravilhadas com o ensino dele, ficavam maravilhadas com os sinais e milagres que ele fazia, mas ainda tinha muita dificuldade para seguir Jesus, para abandonar os seus hábitos e poder se entregar e crer que ele verdadeiramente era o Messias que eles estavam esperando. Por quê? Porque havia sempre alguém desviando a atenção. Teu irmão, teu sobrinho, teu tio, teu pai, teu avô, só estou fazendo uma coisa: entregando a mensagem. O que você fará com a mensagem, o uso que você fará, a forma como você vai entender, interpretar, é um problema seu. Se você vai continuar, é como se eu
tivesse abrindo uma cela e falasse para você: agora você pode sair. Mas lá dentro da cela tem um monte de gente. Fala: ô, cara, não sai não, rapaz, fica aí com a gente. A decisão é sua. Agora, se você sair, você tem que se comportar como quem está do lado de fora. Você não pode se comportar do lado de fora da cela como quem está do lado de dentro. Se você sair, você vai ser selado, ungido, revestido com o Espírito de Deus. De verdade. E aí você precisa tomar uma decisão, uma postura de soldado e obedecer a ordem do general. Por falar nisso, tem um vídeo, você já ouviu falar no general Valdir de Lucena? Escuta ele é general do Exército Brasileiro. Olha o testemunho dele. Ele também é um pregador, ele entrega a mensagem, ele abre a cela. Preste atenção. Vamos ler o capítulo 9. Jesus envia os 12. Olha só que coisa tremenda. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, todos os espíritos malignos. Jesus deu poder, Jesus estava com eles, então Jesus podia distribuir do mesmo poder que estava com Jesus. Ele tinha autoridade para isso. Hoje ele ainda tem, só que ele envia o poder dele quando você confessa ele e você é ungido com o Espírito Santo. Isto é o seguinte: você vai passar a ter a influência do Espírito Santo na sua vida, o poder do Espírito Santo na sua vida. Reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o Evangelho de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra elas. Olha que coisa, hein? Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, o que decapitou João Batista, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. As pessoas falam pra caramba, né? Outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo, procurava ver Jesus. Jesus foi enviado para ele. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos, para que os servissem ao povo. Todos comeram
e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Muitas pessoas ridicularizam essa passagem, né? Mas esquece que Jesus também transformou a água em vinho. Esquece que aquela viúva, ela encheu vários postes de azeite. Não é verdade? Que enchia as botijas, né, de azeite e não parava de jorrar azeite. Esquece que não foi só essa vez que Jesus multiplicou o pão. Esquece que Jesus também, na pescaria, encheu as redes de peixe. As pessoas acham que Jesus não tem poder para ressuscitar um morto, para curar um cego, para fazer uma mão mirrada ficar perfeita. Você crê em Jesus? Você fica questionando isso, porque as pessoas ficam botando minhoca, caraminhola. Não são as pessoas, são os espíritos malignos. Isso é mentira. Você viu que eles falaram que Jesus fazia aquilo por Beelzebul, pelo poder de Beelzebul? Você viu quando Jesus estava sendo tentado, que o diabo falou que tinha autoridade também? O diabo pode colocar uma doença em você. Ele pode, viu que a mulher encurvada, 18 anos, encurvada, tinha um demônio que Jesus expulsou, e ela na hora ficou perfeita? Você pode ter um espírito maligno fazendo mal à sua família. E outra coisa, quando essa pessoa da família morre, que esse espírito fica perambulando na vida dessa pessoa, destruindo a vida da pessoa, esse espírito pula para o outro, da família. Você já olhou para a sua família? Como é que tem um comportamento muito semelhante em relação a algumas ações? Isso pode ser uma casta de espíritos malignos que percorre dentro da família de geração em geração. Jesus expulsa isso. Esse é também um dos meus alvos. A minha luta não é contra os meus irmãos, contra a minha família. A minha luta são contra esses espíritos, esses demônios, esses espíritos imundos, malignos, que coloca, que provoca, que coloca desavença, briga para que a família não se una. Ele fala no ouvido, ele coloca um contra o outro, ele coloca um para ofender o outro, para magoar. Isto acontece nos casamentos. Às vezes a gente até... porque a gente quer ferir o outro, né? E às vezes eu querendo irritar a minha esposa, a gente passeando. Você já andou na rua? Você já viu porco na rua? Porco. E às vezes para irritar a minha esposa, eu falava assim, quando a gente passava por alguns lugares, você vai em alguns lugares aí, São João de Meriti, você vê porco andando na rua. Aí para irritar ela, eu falava assim, lá, seus parentes saíram tudo para passear. Aí ela olhava para me irritar também, ela falava, são todos por parte de marido. A gente ficava ferindo um outro. Coisa absurda, né? É o humor ácido. Você tem humor ácido? Você sabia que a minha família tem um humor ácido? Gosta de ficar espetando o outro para ser engraçado? Pois é, família, a gente se ama tanto. Eu vejo isso com tanta clareza. Nenhum de nós quer o mal do outro. A gente se preocupa com o outro escondido, fica atrás da árvore olhando para ver se o outro está precisando de ajuda. Você já viu isso? A gente às vezes se preocupa, às vezes a gente se preocupa até para poder falar, para contar para o outro. A gente não faz nada, mas conta para o outro, né? Vai lá ver fulano. Eu não vou, mas você vai lá ver ele, ver se está tudo bem. A gente se ama tanto, família. Puxa vida, vamos aprender com Jesus, né? Vamos embora, vamos continuar lendo. Aí Pedro vai fazer uma confissão. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Olha o que Jesus que pergunta, né? O que estão falando de mim? Quem é que dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Ele não fala reencarnou, né? A reencarnação adora esse negócio, né? Você vê que é tudo mentira, né? É uma mentira sem graça pra caramba. Já pensou? A gente tem 7 bilhões de reencarnados, não nasce ninguém mais novo, é tudo reencarnado. Engraçado isso, é uma mentira nojenta, cara.
Desculpa, perdão. Perdão. Eu sei que a questão não é religião, desculpa, perdão. Vamos continuar. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Não é reencarne, é ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Lembra que Jesus, lá em João, a gente viu que ele carregava a cruz dele triunfante? Carregar a cruz não é peso. Carregar cruz é triunfo, é vitória, é o despojo de guerra. Carregar a cruz é vitória. Porque a cruz que Jesus carregou foi vitória contra a morte. Ele venceu a morte. Consegue compreender isso? Carregar a cruz é vencer a guerra. Jesus dizia a todos, Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Esses que estão sendo decapitados pelo Estado Islâmico, estão carregando a sua cruz, é despojo de guerra. Os decapitados serão maravilhosamente recompensados, não é verdade? Os que estão rejeitando Jesus, estão rejeitando a vida, né? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este se salvará. Tem muita gente aí fazendo um monte de coisa, achando que fazendo estas coisas vão salvar a própria vida. Até crente, até cristão mesmo. E ele está dizendo com muita clareza: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Todos nós vamos morrer. Essa morte, olha aí para o passado. Todos morreram. Aquele que tinha um corpo fechado morreu. Não adianta você querer fechar teu corpo para salvar a tua vida, que você não vai salvar. Isso está muito claro. Você não salva a tua vida com esse pensamento de que você vai reencarnar eternamente para melhorar. Olha para o mundo está podre. A pedofilia está tudo podre, não vai salvar. Se alguém... Família, eu prego o inferno. Eu já falei isso, eu prego o inferno. Com Jesus, vida. Sem Jesus, morte eterna. Caiu no fogo, pulverizou, sumiu, deixou de existir. Está escrito, ele é o divisor de água. Por isso que muita gente não gosta de Jesus, porque não aceita essa questão de que vai deixar de existir, porque quer se agarrar nesse mundo aí, esse mundo. Eu não estou falando do mundo criado por Deus, não. Eu estou falando desse mundo aí de corrupção, de sofrimento, de dor. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu não me envergonho. O Filho do Homem se envergonhará dele. Jesus não vai se envergonhar de mim. Quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Reino de Deus. Eles viram Jesus glorificado. Eles viram Jesus ressuscitado no terceiro dia. Jesus não morreu, Jesus está vivo.
Para muitos, Jesus morreu, acabou, porque a história, tem muita gente que contou história diferente. É obra do diabo. Coloca confusão, coloca mentira, coloca a descrença, a semeadura da boa semente, né? Uns caem no caminho, o passarinho come, outro cai no abrolho, é abafado pelos espinheiros, outro cai na pedra seca porque não tem umidade, não tem raiz. Você, família, você e Deus, eu só estou abrindo a porta da cela e estou falando, pode sair. Se estão mantendo você aí dentro, se você não quer sair por causa da sua família, porque a sua mãe, seu pai, sai daí e chama eles para fora. Faz o que eu estou fazendo. Eu saí e estou chamando, vem gente, vem para cá, vem, sai daí. Não é verdade? Vamos orar. Pai, quem sou eu, Pai? Eu sou apenas o teu servo inútil que estou entregando a mensagem. Que o Senhor fale no coração dos meus familiares, possa fazer com que eles leiam a tua palavra, possa fazer com que eles te ouçam com clareza, sem interferência, sem nenhuma ação contrária, mas que eles possam te sentir, te ouvir. Toca no coração da minha família, Pai. Senhor, eu coloco toda a minha família no teu altar. É assim que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, família. Internautas, vocês também fazem parte. Ouça, leia a palavra, ame Jesus. Só Jesus salva. Sem desvio, tá bem? Um beijo no coração. Fica com Deus.